ainda falando sobre o exílio, de forma geral, o exílio do povo de Israel entre as nações após a destruição do Beit HaMikdash. Vamos ver alguns ditos curtos dos nossos sábios no Talmud que dizem respeito a isso. Então, em Psachim 87b, encontramos os nossos sábios afirmando Tzedakah asa HaKadosh Baruch Hu im Israel shepizram ben haumot. Algo interessante, mais do que curioso, interessante, que Deus, de certa forma, praticou tzedakah, fez uma bondade, caridade conosco ao espalhar o povo de Israel entre os povos e nações. Isso como fazendo alusão ao antissemitismo. Deus sabia que haveriam aqueles povos que lançariam decretos sobre Am Israel, sobre a nação judaica. E se todo o povo de Israel estivesse concentrado em um único lugar, Deus nos livre, um decreto maligno incidindo sobre eles podia colocar em risco a integridade do povo de Israel, podia destruir, exterminar todo o povo. Então, o povo de Israel, o fato de estar espalhado por vários países, por várias nações, isso acaba sendo uma bondade de Deus, né, que nos distribuiu e espalhou pelo mundo. Assim mesmo, quando antissemitas em um determinado lugar se levantam contra os judeus em outra parte do mundo ou podem vir ao auxílio, podem ajudá-los, ou, no mínimo, eles sobreviverão e darão continuidade ao judaísmo. Encontramos no Talmud Sanhedrin 37a, todos aqueles que tiveram que migrar dos seus países ou mudar de nação, e às vezes aqueles que saíram fugidos dos seus lugares. Né? Então é bom saber que Galut mechaperet mechza. Lá o Talmud diz que o Galut, o exílio, quando uma pessoa é exilada, banida, refugiada em outro lugar, isso expia metade dos seus pecados. Metade dos seus pecados. Por quê? Porque passar por essa situação de galut, de exílio, ser exilado, a pessoa sair não só da sua zona de conforto, mas do seu lugar, da sua cidade, do seu país, do lugar que está acostumado, isso é algo difícil. Nos fala o Talmud, quando isso acontece, nós vamos ver um outro dito, mas no mínimo isso perdoa, expia metade dos pecados da pessoa. Interessante que nós tínhamos uma situação, aquela pessoa que causou um acidente fatal. E alguém acabou morrendo, mas isso não foi de propósito, não é que a pessoa queria matá-lo, foi um acidente. Mas, de acordo com a Torá, em épocas bíblicas, essa pessoa tinha que ficar exilada nas chamadas cidades refúgio. Arei Miklat. Até a morte do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, ele tinha que ficar refugiado lá, tinha que ficar exilado lá. Existe uma halachá muito interessante que nos diz Talmid shegalá maglim rabo imo. Quando um aluno foi exilado, exilavam seu mestre junto com ele. Ou seja, partindo de um pressuposto de que um aluno que aprende Torá do seu mestre, ele não pode ficar longe do seu mestre, ele não pode ficar desprovido de aulas de Torá do seu mestre. Então, se ele estava em estado de exílio, acabavam exilando o mestre também, que o mestre fosse para lá, para a cidade de refúgio, onde se encontrava o discípulo, e lá continuasse ensinando Torá para ele. Por outro lado, na Mishnah, em Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 14, nos dizem os sábios, Hevei gole lemakom Torá. Se submeta a um alto exílio, indo para um lugar de Torá. Isso foi o costume em muitas épocas na história judaica, que as pessoas, ou aqueles que queriam estudar Torá, eles saíam até da sua casa, da sua cidade, viajavam para os grandes centros judaicos, ou viajavam, ou mesmo que eles já se encontravam no centro judaico, às vezes viajavam para outro lugar para lá estudar Torá. Então, pelo visto, a Torá é adquirida com mais sucesso quando a pessoa está fora da sua casa, da sua zona de conforto, justo quando ela se exilou para um lugar de Torá, para estar imersa só com Torá, sem outras distrações. Também no Talmud Brachot 56b encontramos aquele conceito de expiação, e lá sem restrição ou pela metade, lá a Gemara nos diz que Galut mechaperet avon. Galut, o exílio, é capaz de expiar pecados.
Por isso nós encontramos também gerações passadas, séculos atrás, haviam aquelas pessoas que se autossubmetiam a exílio, que elas saíam de casa e ficavam rondando, não eram vendedores ambulantes, mas simplesmente para não estar com conforto, buscando expiação. Mas quando uma pessoa já, as circunstâncias obrigam, né, a passar por essa mudança, por esse exílio, é bom saber que isso perdoa os pecados. Também é importante saber o que nos diz o Talmud Megillah 29a, o povo de Israel pode estar exilado em qualquer parte do mundo, mas sempre onde estiver, a Shekhinah lhe acompanha. A presença divina está junto com eles em qualquer exílio e qualquer diáspora. Interessante também sobre o objetivo do exílio e da dispersão do povo judeu, encontramos em Psachim 87b, Lo igla kadosh baruch hu et Israel ben haumot, que a finalidade indireta do exílio consistia em que o povo de Israel foi banido entre as nações, ela que deixa itosfu alehem geirim, para que se acrescentassem conversos ao judaísmo. Quando os judeus estivessem vivendo entre as nações, haveriam sempre membros das outras nações que iriam buscar se converter ao judaísmo. O judaísmo não é proselitista, não busca converter pessoas de outra religião, mas quando os judeus habitam entre goim, então naturalmente isso também acaba acontecendo e na verdade até grandes vultos da nossa história, grandes mestres e rabinos, eles são descendentes de gerim, de conversos fiéis, né, que aderiram de forma fiel ao judaísmo através do exílio. O exílio, porém, é algo difícil, por isso, de suportar. O povo de Israel com perseguições, opressões, antissemitismo, por isso dizem os nossos sábios no tratado Sukkah 52b, Arba'a mitcharet alehem akadosh baruch hu shebraham, há 4 coisas que Deus se arrepende, por assim dizer, de ter criado, e uma delas é o galut, o exílio, a diáspora, que isso realmente é algo perturbador, algo difícil de se manter. E, finalmente, dizem os sábios na Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah Tet, Galut Bala Olam, por que o exílio vem ao mundo, por que essas situações de exílio acontecem? Alovdei Avodah Zarah, por causa de prática de idolatria, Ve'al Gilui Arayot, por pecados imorais, de relações proibidas, Ve'al Shfichut Amim, por derramamento de sangue, morte e assassinato, Ve'al Ashmatata Aretz, e também por falta de observância do ano sabático, da proibição de trabalhar na terra de Israel no 7º ano. Então, não observar dessas mitzvot acaba acarretando e causando o galut, o exílio e diáspora.